Oi, eu sou Kelly Casimiro, atuo como coach e mentora de líderes, tenho muita experiência na área da saúde, trabalho já há bastante tempo com desenvolvimento humano e hoje a gente está aqui conversando um pouquinho com você sobre esse tema que tanto eu quanto a minha super amiga adoramos, que é liderança e desenvolvimento humano. Oi, eu sou a Simone, trabalho na área de recursos humanos já há mais de 20 anos. Com o tempo, fui me especializando na área de desenvolvimento humano e organizacional. É um tema que eu sou apaixonada, entender como é que funciona a nossa mente, como é que as coisas acontecem e por que é que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. E a gente está fazendo esse bate-papo falando aí sobre liderança, no intuito da gente entender como é que rola as tretas e como é que a gente ajuda também a resolvê-las. Bom, é, acho que falar um pouquinho, né, do que aconteceu, de onde surgiu esse podcast. Se quiser falar um pouquinho de onde surgiu o livro, por que eu me ofereci para ajudar, que era também para trocar com você, que eu gosto bastante. Tá. Bom, então, eu estava conversando com a Kelly, eu tenho que ler um livro, mano, mas não estou conseguindo pegar no livro para ler, é um livro que um cliente pediu para ler, porque ele quer fazer um trabalho com a liderança dele. E a Kelly falou, que livro que é? Eu disse, são os 5 desafios das equipes. Ela, eu tenho esse livro também, vamos ler juntas? Eu, nossa, vamos! Ela falou, então a gente já marcou o dia, e a gente combinou até que parte que ia ler, e nesse dia a gente iria se encontrar para começar a debater um pouco, falar sobre o livro, discutir, navegar sobre o assunto, que foi ótimo, que me ajudou de fato a desengavetar o livro e começar a navegar na leitura dele. E foi bem gostoso, porque eu tenho vários livros, né? A ler, por ler, para ler. São várias pilhas separadas. E eu tô procurando ler, colocar minha leitura em dia, mas eu não tinha lido esse, né? E aí, Uhum. quando você falou, eu pensei, nossa, que boa oportunidade. Eu pego mais um livro para ler e a gente conversa sobre ele, né? Até, até porque, assim, a gente tem vários papos cabeça, né? A gente conversa sobre tudo, não só sobre o trabalho, mas sobre a vida. E você sabe que eu gosto muito disso, né? A profundidade. Você disse que não, mas no meu ponto de vista, as nossas conversas são sempre bem profundas. Uhum. Sempre tiro um aprendizado delas. E aí, conforme a gente foi conversando e discutindo sobre o livro, e você falando, né, um pouquinho desse cliente, eu da minha experiência, eu falei, cara, a gente pode gravar um podcast? Porque essa conversa é muito fluida, é uma conversa que a gente gosta de ter, um assunto que faz parte do nosso dia a dia, né? A gente trabalha com isso. É, 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 E o objetivo é esse, né? Na verdade, a gente bater um papo sobre esse livro. Talvez a gente pegue um outro depois ou evolua aí com algum outro assunto. Uhum. Mas tudo começou dessa forma, né? Sim, essa é a história. Despretensiosamente. Essa é a origem. Essa é a origem, exato. Então, amiga, eu tava pensando, né, esses últimos dias aqui refletindo sobre o mundo organizacional, como é que as pessoas estão se posicionando na carreira. Eu gosto muito de trabalhar o LinkedIn, então eu estou sempre presente, faço postagem, interajo com as pessoas, procuro conversar um pouquinho, né, para entender o todo. E eu tenho percebido que, assim, as pessoas estão perdidas, né? Muito perdidas. Sim. A gente sabe que teve essa questão da pandemia, né? Que antes era VUCA, depois a pandemia virou BANI, e toda essa inconstância. E junto a isso, a gente teve aí um aumento de afastamentos, né? Por conta de saúde mental. Então, a gente sabe que as organizações estão num momento diferente, né? E me chama muito a atenção quando eu vejo, quando alguém
me procura, ou até nos atendimentos que eu faço, que as pessoas falam, ai, tô cansada, é difícil liderar, não consigo também me desenvolver, a minha liderança não consegue entender as minhas necessidades. Então, para mim, fica muito essa questão de que, embora a gente esteja nessa loucura, a gente precisa desses dois pilares, né? A gente precisa ter um líder que tenha uma liderança consistente, que tenha noção do que está fazendo, afinal de contas, ele tem ali X pessoas com ele, e também que esse líder ajude esse colaborador, essa pessoa a se desenvolver, É. né? Ele tem que ser um bom líder de si primeiro, né? Porque senão ele não consegue liderar a equipe bem, né? Então, eu acho, o que eu percebo muito a dificuldade das lideranças, assim, é o quanto as pessoas estão, elas seguem meio sem reflexão a respeito de si, o que que eu gosto, qual que é o meu estilo, o que que eu acredito. Às vezes elas ficam refém. Ah, não vou falar isso para o funcionário, ele não vai gostar. Ou não sabe lidar com uma situação e vai empurrando com a barriga a situação, Tá né? fazendo Isso bullying, diz. Começa a fazer bullying. assédio. Ou acha que o funcionário está enchendo o saco, não é minha obrigação cuidar disso. O funcionário me acessa muito, está me atrapalhando. Mas eu acho que tudo isso parte de um ponto que é saber se reconhecer, entender qual que é o seu estilo de liderança e sentir-se seguro e confiante para colocar o seu estilo de liderança naquela turma, lidando com suas questões pessoais que navegam o tempo todo nas nossas Uhum. interações, né? Exato. E aí você deu a deixa perfeita para a gente entrar no livro, né? Só para situar um pouquinho, os 5 desafios das equipes, né? É, esse livro ele conta a história de uma empresa, de uma startup lá do Vale do Silício. É uma empresa que tem 2 anos de vida. Nasceu assim, uau, vai dar super certo, vamos bombar. E de repente tudo começou a piorar, a empresa começou a apresentar resultados ruins. Tem até uma parte que eles falam, né, que isso para gente que veio do mundo de RH, que lida com desenvolvimento humano, é enfiar uma faca no peito, né? Quando eles falam, hoje nós somos considerados a empresa a pior empresa para se trabalhar, que não valha, que tem o clima organizacional pior de Uhum, todos, né? E aí começa a história, e diante desse cenário, né, o presidente da empresa decide trazer uma CEO, uma mulher mais velha, velha de idade, né, comparada com os outros, uhum, e que não veio, né, no caso, de empresa de tecnologia. sim. E aí tudo começa a se desenrolar. Os conflitos começam aí, É, como diz você, as tretas as começam tretas. exatamente aí. E aí começa o desenrolar da história. Ela chega como. Aí, um pouquinho da minha visão, né? Não sei se você concorda muito, mas quando a gente traz uma nova pessoa, uma nova liderança para a empresa, não importa de qual área, para qual área seja, existe muita expectativa de que essa pessoa comece e já faça uma revolução. Sim. Vire a empresa ali de cabeça para baixo ou de ponta cabeça, né? Dependendo aí de onde você mora, pode ser de ponta cabeça. A estratégia dela foi chegar, foi entender o que estava acontecendo. Então, ela participava das reuniões com o ouvinte, enquanto as outras pessoas iam conduzindo. E aí surgiu esse primeiro comentário, né? Poxa, é uma mulher, é mais velha, não veio da tecnologia, tá aqui há 2 semanas e ainda não fez nada. Muitos preconceitos, muito julgamento, muita crítica, né? As pessoas não acolhendo a pessoa que chegou ali e querendo que ela dê resultado imediatamente, mas o resultado que elas querem.
não o resultado que seria o melhor para a empresa, né? Cada um tinha lá seu ideal do que era o melhor. E todos divergiam entre si, né? Mas eles queriam que ela chegasse lá fazendo o que eles idealizavam como melhor para a empresa, né? E somado a isso veio um monte de julgamento, crítica, né? Então foi um contexto bem desafiador para ela começar a Foi, plantar a sementinha dela. foi bem desafiador mesmo. E aí, para acabar de completar, ela veio com um tal de retiro para as lideranças ali ficarem 2 dias, né? Foi uma quinta e uma sexta, Uhum, né? Para discutir sobre questões da empresa e tudo mais. Só que antes de chegar nesse dia do retiro, as tretas já começaram, já. né? É, a primeira coisa que a gente percebeu é que ali no hall de, como eles chamam no livro, o pessoal, né, todos os executivos, eles eram chamados pelos outros colaboradores de Uhum, o pessoal. Então, quando se referia ao o pessoal, uma coisa de cara que a gente identificou é que eles tinham os principais cargos, né? Então, tinha a diretora financeira, a diretora de marketing, o diretor de relacionamento, de networking, o de vendas, o que fazia atendimento ao cliente, mas não tinha ali uhum, um papel muito definido, e o que cuidava de contratos, que também fazia um pouco de cada coisa, ele fazia contratos e expansão, né? É, eu acho que de todos esses cargos, só fazendo um adendo, os únicos, não, os únicos não, talvez o único papel que estava muito bem definido ali era do financeiro, né? Que é, sim. sabia que tinha que É. receber e pagar. Uhum, uhum, sim, Porque os outros estavam super perdidos. sim. E o que que foi que a gente notou que faltou aí nessa lista? De cara, assim, foi o nosso primeiro comentário. É, se eu me recordo, o que a gente comentou é definição clara de papéis e responsabilidades e pessoas adequadas na posição adequada também, né? Então, tinha disfunção, né? Pessoas com perfil e atribuições que não estavam adequados com o que se era necessário para aquele cargo, para aquela função, né? Uhum. Na contramão, literalmente, né? Exato, exato. E a gente percebeu também que junto a esse o pessoal, não tinha ninguém voltado para pessoas, né? Ah, é Cada um, verdade, não tinha cada ninguém. um, cada um cuidava da sua equipe, cada um fazia o que achava que era melhor. Então, você vê que é uma empresa nova, que tem recurso para crescer, tem dinheiro, né? Tem Uhum. capital para investimento, mas não está sabendo lidar ali, né? A base não, o topo da pirâmide não sabe bem o que está fazendo. E aí também, como é que a gente gere uma empresa sem metas? É impossível, cada um vai ter ali seu objetivo, que vai ser diferente um do outro, e eles vão caminhar, vão remar para lados opostos e o barco não vai sair do lugar. Fica Exato. girando em círculos. É, que é o que estava acontecendo, né? Tem uma parte do livro que ela, né, a CEO, o livro do ponto de vista dela, da história dela, ela comenta que são executivos muito bem qualificados no mercado de trabalho, né? Eles meio que, quando a empresa se formou, eles escolheram os melhores que estavam disponíveis, porém eles não contavam que os melhores disponíveis têm um ego também muito grande, Sim, né? com E certeza. aí, esse nosso amiguinho aí, que a gente não tem como se separar dele, o nosso ego começou a fazer alguns estragos, né? Sim. Então, quando a gente tem egos, nessa briga de egos na empresa, de verdade, ninguém quer assumir, né? Não, exatamente. Tá cada um trabalhando para sanar suas necessidades pessoais. Não está ninguém olhando verdadeiramente para aquilo que é importante para o negócio ou para as pessoas que são impactadas pela empresa ou que estão lá na empresa. Cada um quer se resolver ali individualmente. Um quer
sanar uma necessidade de se sentir capaz, o outro quer sanar uma necessidade de se sentir aceito e reconhecido, e aí esses comportamentos disfuncionais são os que estão tomando decisões dentro da empresa. Exato. E tem uma coisa aqui que ela fala para eles, né, num determinado momento ali da história deles, que eles têm sim os egos muito grandes e eles acham um absurdo. Imagina! E ela fala: vocês foram contratadas para serem porque são os melhores executivos do mercado hoje no Vale do Silício. Só que não está funcionando, porque estamos todos dentro do mesmo barco? Estamos, com certeza. Mas cada um está remando para um lado diferente. E ela trouxe uma analogia que eu gostei bastante. O esposo dela, né, trabalha como técnico do time de Basquete. basquete, né? E basquete. Num colégio aí renomado da cidade. E ela fala. Dentro ali do time, você tem várias pessoas, são vários egos. O grande trabalho do treinador é transformar tudo isso numa coisa só. Então, ele não pode, na condução dele, se ele chama a Kelly numa conversa separada, a Simone numa outra conversa separada, o João numa conversa separada, o Joaquim numa conversa separada, os quatro ali não sabem o que que foi dito para cada um, né? E quando acontecem de saber, vem o rádio corredor, a fofoca, o rádio peão, enfim. Então, qual é o correto? É você manter todo mundo junto e passar a mesma informação para todos, né? Porque quando a gente tem um time, o que a gente quer é um time que jogue junto Uhum. e não um time que tenha as estrelas individuais. Porque aí a estrela individual ela acaba aparecendo mais e nem sempre é a que traz resultado para o time. Ela começa a trabalhar com eles essa consciência de time, né? O que é um time, como trabalhar em time, né? E é legal que ela traz os exemplos, sim, do marido dela, que é técnico, né, de Uhum, um time. Isso é muito bacana. Ela vai aproximando eles dessa uhum. consciência que eles não têm de que o que é trabalhar em time, olhando para um objetivo maior e conseguindo se encaixar ali dentro do que você gosta de fazer, dentro do que é importante para você, né? É muito legal que ela vai fazendo essa construção com eles. Na minha opinião, ela atua até como se ela fosse uma pessoa de recursos humanos desenvolvendo eles, Sim, sabe? sim, ela é praticamente uma coach, amiga. Ela é praticamente, exatamente, sim. Porque ela vai mostrando para eles o caminho. Ela em nenhum momento, nessa primeira parte, né, do livro, em nenhum momento ela impôs. Não, Ela sempre buscou sugestões e foi Uhum. fazendo com que eles concordassem. Porque, Sim. de fato, ela tinha ali já um pensamento, uma meta estabelecida, Sim, né? é verdade. Ela foi fazendo essa construção para que cada um contribuísse, porque uma coisa que ela observou também é que as reuniões que eles tinham eram reuniões de fachada, assim, porque ninguém falava real, Uhum, ou um ou outro só que falava, alguns eram negligentes, não se posicionavam, outros eram agressivos no posicionamento, ou irônicos, o que uhum. tornava o ambiente bem ruim, né? Ela também, acho que pensando nisso, né, ela ajudou eles a aprender a conversar e a discordar sem que isso fosse algo ruim, né? Então, talvez eles tivessem um entendimento que discordar era ruim, e aí ficava aquela coisa de fachada. E ela foi ensinando eles de que tá tudo bem discordar, né? A gente não vai concordar sempre, mas como é que a gente discorda e constrói um resultado ao mesmo tempo, né? Uma construção bonita que ela fez com eles. É verdade. E outra coisa, a gente discorda de ideias e opiniões, né? A gente não discorda de pessoas. Não é pessoal, E esse foi o grande trabalho assim dela nesse retiro. Tanto é que ela propõe algumas atividades assim que quem não é do mundo do RH ia dizer, ai, pra que isso? Ai, dinâmica de grupo a essa altura do campeonato, exato. né? Já estavam A gente putos meio porque que estavam. ouve. Com certeza, as A gente caras. meio que ouve o pensamento deles pelo livro, né? Sim, sim, com certeza, sim. O pessoal já estava meio pé porque tinha que estar fora da empresa. Tinha até um que foi bem resistente, que não queria ir. Ela precisou se posicionar ali com bastante firmeza com Posicionar, ele.
Então eles já estavam meio assim de estar fora da empresa 2 dias, ainda fazer dinâmica. É uma mulher Amiga, valente. essa foi, né? Essa peitou mesmo. Só peitando. Olha, e é engraçado assim, a gente tá rindo, mas quantas vezes na nossa carreira a gente teve que peitar também, né? Muitas. Defender o nosso ponto de vista, de mostrar que se a gente tá ali naquele cargo é porque a gente sabe o que tá É fazendo, capaz, exato. né? E ainda hoje, mesmo nessa vida aí de coach, consultora, mentora, a gente às vezes tem que se impor um pouquinho, né? Às vezes tem que se impor, sabendo que nem sempre as pessoas vão gostar do que vão ouvir, mas que o nosso compromisso é em fazer o melhor. E o melhor, às vezes, é dizer o que as pessoas não querem ouvir. Dizer o não. Amiga, tem duas coisas aí que eu vou falar, mas é Uhum. para gerar polêmica. Lá vem. Outro dia não, faz um tempo, acho que foi o ano passado, não me recordo exatamente em que Uhum. momento, eu estava conversando com uma pessoa e falando, né, um líder, falando dessa questão de trabalhar em equipe, o quanto era importante, e que a gente também, na empresa, a gente precisava trabalhar essa questão da união, como se fôssemos um time, né? E aí a pessoa virou para mim e falou: detesto quando se fala time. Aí aquilo me assustou, né? Eu falei: por quê? Ela não, porque time sempre tem um que brilha mais. É que nem futebol. Seleção brasileira, são várias celebridades, aí formam um time. Então Uhum. cada um quer brilhar. Né? Deixei a pessoa falar, falar, falar. Falei, olha, tudo depende de como esse time é conduzido, né? Se a condução for individual, se a condução for o líder, caso técnico falando individualmente com cada um, infelizmente não é um time, né? Mas quando você tem o conceito de time formado, tem estrela. Todo mundo tá junto, todo É. mundo ruma para o mesmo barco, Mas, no mesmo mas você rumo, né? sabe que eu acho que é difícil os líderes de líderes conseguirem fazer isso, Uhum. porque eu já presenciei muito o líder ou o CEO que, com as atitudes dele, ele colocou um contra o outro. Aqui, Ah, isso é o que mais então, acontece. é péssimo. Ao invés de construir o time, criou uma atmosfera, uma situação de que as pessoas começaram a brigar e discutir entre si, e um reclamar do outro. Uhum. Então, a pessoa tem que estar muito bem preparada para conseguir construir esse time, seja não líderes ou um time de líderes. Time de líderes tem que estar mais bem preparado ainda, assim. Uhum. E aí, se entra muito a bandeira que você defende, né? Que é a questão do desenvolvimento não humano, pessoal, mas você tem um olhar muito voltado para essa questão emocional. É, Você gosta, né? Como você falou também da neurociência, por que que a gente tem determinados comportamentos? Então, me faz pensar assim, quando a gente quando a gente decide aceitar o cargo, né? Uhum. Agora eu tô falando de cargo, do cargo e sabe que vai se posicionar, que precisa se posicionar como uma liderança ativa, Uhum. é aí que começam os conflitos internos. É. Porque É. se Uhum. eu não tenho segurança, se eu não tenho noção do que eu tenho que fazer, Isso. não, nada dá Exatamente. certo, né? Exato. Porque a gente está o tempo todo projetando nos outros. A maior parte da população, fora os que resolvem fazer uma terapia ou fazem um trabalho de coaching, mentoring, que não é terapia, mas que você tem que lidar com as suas crenças, o seu jeito de pensar e por que que você pensa assim, né? Mas a maioria está interagindo com os outros de forma inconsciente, projetando suas mazelas, suas dores e feridas emocionais, projetando nos outros. E é por isso que dá confusão, né? Porque você você está inconsciente, Uhum, meio que lutando contra fraquezas internas e você não quer mostrar isso para fora, e aí vira uhum, uma confusão muito doida, né? Então, é, seria muito importante que todo mundo que aceitasse uma posição de liderança trabalhasse no seu conhecimento. uhum.
trabalhasse em saber o porquê que pensa desse jeito, o porquê que valoriza isso, que sentimento está navegando ali na hora de tomar uma Uhum. decisão, entender que, como a própria neurociência traz, tem a hierarquia cerebral. Então, se a gente está no modo fuga ou uma necessidade de pertencimento, a gente não vai conseguir dar o nosso melhor, porque você está lutando para sobreviver, só que isso é inconsciente, né? Você está conduzindo pessoas de forma inconsciente, lutando para sobreviver, né? Então, é uma massa de líderes, uma massa de liderança que tem uma carência muito grande nesse sentido, sabe? De olhar para dentro de si e entender que você não precisa lutar pela sobrevivência, né? Você pode, dar o seu melhor a partir do momento que você se entende primeiro internamente. É bem isso mesmo. Eu gosto muito de falar de autoconhecimento, né? Porque eu sempre achei esse tema muito importante e quando eu era mais nova, né, e assumi a liderança cedo também de uma equipe, eu era exatamente assim, não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu sabia que eu tinha que entregar um resultado e tinham ali X pessoas comigo e bora, vamos trabalhar. Então, cometi vários erros, né? E aprendi com eles. Agora, eu sinto que quando eu trago, eu toco nesse assunto, né? Autoconhecimento, isso causa um desconforto. Porque Verdade. parece que as pessoas acham que assim, isso é coisa de psicólogo, isso é Abraça coisa a de quem árvore, né? trabalha em RH, não tem nada a ver. Mas Uhum. assim, autoconhecimento, eu sempre falo. É o nosso dia a dia. É todo dia a gente poder refletir sobre o que a gente fez, refletir sobre o que a gente aprendeu. É, Poxa, eu não agi legal nessa situação. Vou ter que conversar com a pessoa de novo, mas não é um vou ter que, ai, que saco. Poxa, eu vou conversar, eu me excedi, ou eu não entendi. Então é um exercício diário, né? Autoconhecimento não é uma coisa que você começa, eu tive uma sessão de autoconhecimento, já sei tudo sobre mim. Acabou, né? Eu vi o Antes resultado, fosse. eu vi meu teste de perfil comportamental, já me conheço. Essa é uma outra frase também. Eu atendo uma, uma jovem líder, né? Ela tem 30 anos e tem um desafio incrível pela frente, pensando na demanda versus equipe. Uhum. Então, quando a gente começou o processo, ela falava assim: a gente vai fazer o teste de perfil comportamental? Aí a gente em determinado momento nós vamos, mas por que que você quer saber? Não, é porque eu quero saber se o seu teste vai ser o mesmo que eu fiz na minha empresa, Hum, porque eu já sei o meu perfil. E aí as sessões foram passando até que chegou na terceira, que é mais ou menos quando eu uhum, uso o perfil comportamental, e eu não trouxe o perfil comportamental. uhum. E ela ficou possessa comigo. Ela, mas cadê o perfil? Aí eu falei assim. Você já fez esse teste na sua empresa? Ela já, fiz quando eu entrei, fiz ano passado no momento Uhum. de desenvolvimento de liderança. Eu falei, então você já sabe qual é o seu perfil. Para que que eu vou ficar Sim. aplicando testes em você? Você quer ter certeza? Você Uhum. já fez dois. Exato. E o que que você vai fazer? Eu falei, isso aí é comigo. É. E aí eu fui trabalhando outras ferramentas para mostrar para ela assim, o que que ela pode, já que ela conhece o perfil, o que que ela pode, o que que ela tem de melhor, o que que ela pode melhorar. Então a gente Isso. foi fazendo É. uma outra discussão. Até Mas autoconhecimento, porque eu penso que às vezes o teste de perfil comportamental ele está falando da nossa persona só, da máscara, sim, de tanto quem a é, gente escolheu performar para sobreviver na sociedade, pois no mundo. e tanto é Mas como é que se chama perfil comportamental. comportamental, Ele exato, fala do nosso comportamento. exato, exato. Né? É. Então as Uhum. pessoas fazem essa confusão também. Mas eu defendo sim a bandeira do autoconhecimento. Ultimamente tenho defendido aí também a da inteligência emocional, Ah, né? sim, A gente precisa falar sobre isso nas precisa. empresas, Pode ser porque até um tema de uma próxima conversa, né? sim, Uhum. pode ser sim, com certeza. Porque a É, galera tem baixíssima inteligência emocional. Eu já tive muita baixa inteligência emocional
E conforme a gente vai vivendo e as situações vão se apresentando, você é obrigada a lidar com elas, você não tem muita escolha, né? Mas como dificulta a vida quando a sua inteligência emocional tá baixa, né? Uhum. Tudo fica mais difícil, tudo é sofrido, né? Tudo é complicado, tudo é E não alguém tem contra solução, você, né? não tem solução, é o mundo Uhum. contra você, né? Então, com certeza é bem, bem importante. É... Ah, eu acho que esse é um bom tema. É um Bora bom falar tempo. sobre isso. Com certeza. Olha só, queria falar um pouquinho. Eu sei que a gente não vai esgotar o assunto, mas só para situar, né? Acho legal a gente falar sobre os 5 desafios, né? Boa, E isso. aí a gente faz só uma pequena introdução, Uhum. porque tudo que a gente faz tem uma consequência, né? Então os caras ficaram lá 2 dias, os caras não, o pessoal, Ô, né? pessoal. Ficaram lá 2 dias, uma quinta e uma sexta, rolou muita conversa, algumas tretas ali que a CEO, né, Sim. precisou ter uma atuação mais pontual. Só que até aí tudo bem. O que foi nos instigando a ler mais ainda o livro, até porque é um livro gostoso de ler, Sim. é o Day After. É. Né? Então deu sexta-feira, 16 horas, todo mundo arrumou sua mochila, sua malinha Uma e malinha. bora para casa. Uhum. Na segunda-feira, eita, que aí começou a treta mesmo, né? Mas a gente vai entrar na treta depois. Isso, a gente explora ela com mais profundidade. Posso falar a pirâmide, Manda ver. ó, começando de baixo para cima. Tá. Então, ela fala aqui que o motivo ali, o primeiro motivo, a base da pirâmide, é a falta de confiança, É, porque a gente legal. não consegue nos entender como seres invulneráveis. Sim. É a primeira disfunção, né, dos A times. primeira disfunção. Uhum. Depois ela fala do medo de conflitos Uhum. e Que líder. apareceu muito aqui na história, né? E líder morre de medo de entrar em Óbvio. conflito. É. E quando Mas você entra, sabe que eu tenho uma teoria que nós brasileiros, a gente tem muita dificuldade de lidar com conflito. é Porque a verdade. gente é o povo do que acolhe, do amistoso, né? Tá tudo Uhum. bem. E a É, gente vê muito isso quando a gente vê quem não é do Brasil, que mora hoje no Brasil, dizendo que sente essa coisa cultural, né? Porque no país deles, sim. eles falam, não, não, não vou, não, não quero, não, não Uhum. concordo. E aqui eles notam, é muito gritante, né? Que a gente tem muita dificuldade para falar não e para lidar com conflito. É verdade. É uma É, cultura Brasil, assim. essa sua fala me lembrou dos europeus, né? Você Sim. já viajou muito mais do que eu Uhum. para a Europa e acho que você vai concordar. Lá eles assim, né? Bom dia, É isso aí. né? Quer um café? Direto e Não. reto. Ah, vamos atravessar aqui? Não, tem que ser na faixa. Isso. É Aí isso você aí. fica, nossa, tá de mau humor. É E o não jeito é, deles. exatamente, eles A são gente que tem que diretos. ficar nas entrelinhas, né? Isso, a gente fica no melindre. Exato. E é por isso que eu gosto de falar de liderança assertiva, que a Uhum. gente precisa falar o que tem que ser falado, É, né? exato, porque não fica naquela coisa, naquela sofrência, né? Meu Uhum. Deus, os céus, ó Deus. Aí ele tá olhando diferente para mim. É, A pessoa nem viu o que você tá nem fazendo. viu. Tipo, tá com problema em casa, estourou o cano. Esse é um problema bem sério quando acontece. E chato, e caro. Ai, meu Deus. Então, ó, o segundo nível é o medo de conflitos, porque a gente vive isso que você acabou de falar, que é a harmonia artificial. Falta de comprometimento, porque a gente vive na ambiguidade, né? Como Uhum. seres bipolares, Sim. que trabalham em empresas bipolares. Evitar responsabilizar os outros, porque a gente sempre está nivelando as nossas tarefas e até nós e a nossa equipe por padrões muito baixos, né? A gente nivela por baixo e não por cima. E lá no comecinho da pirâmide, no topo, ela fala a falta de atenção aos resultados. Sim. E aí isso acaba fazendo com que nós busquemos sempre
manter o status e isso acaba inflando ainda mais o nosso ego. É, eu gosto, assim, da sacada das 5 disfunções, que é, sei lá, se a gente fosse refletir sobre essa pirâmide, assim, né? Quando eu tenho baixa confiança de que eu sou capaz de fazer e baixa confiança nas pessoas do time, a gente não consegue ter conflitos saudáveis, eles viram confrontos, ou às vezes nem rola o conflito, né? Com isso, a gente não se compromete em cada um fazer o seu melhor para chegar no resultado, porque cada um está seguindo para um lado diferente, né? E a gente não tem realmente, a gente evita se responsabilizar pelos resultados, de novo, tá cada um defendendo o seu lado Uhum. ali, e é um time que não toma decisão visando o melhor resultado para o grupo, para a empresa. Então, assim, cada um está visando o melhor resultado para si. E começa, a base da pirâmide realmente é falta de confiança. Falta de confiança em si, que você consegue lidar com aquilo, que você consegue fazer, falta de confiança nos outros que também interagem, fazem parte daquela decisão, daquela rotina, Uhum. e isso vai desencadeando todo o resto. E aí é uma equipe que não consegue conflitar, evita o conflito, ou quando tem um conflito, vira um confronto, porque o saudável seria você conflitar e Uhum. chegar na melhor decisão, visando o melhor resultado para todos, não o melhor resultado para mim. Esse é o saudável. A gente pode conflitar tá tudo bem, né? Uhum. É o que você disse, são sobre ideias, né? Não, não é pessoal, né? O melhor cenário seria esse: o conflito vai acontecer, ele não é ruim, ele é saudável. A questão é, a gente chega no melhor denominador para gerar o resultado que vai ser bom Uhum. para todo mundo, aí a gente não vai para o topo nunca da pirâmide, porque a gente está preso lá ainda na falta de confiança. É, exatamente. E essa sua fala me lembrou de duas coisas. Primeiro, e foi um insight que eu tive agora, viu? Lendo o livro, não cheguei a pensar nisso, não. Uhum. É, sabe aquele nosso amigo lá que a gente estudou tanto no passado, o Maslow, O Maslow. né? Se a gente parar para pensar, a pirâmide de necessidades do Das necessidades. Maslow, essa daqui está muito semelhante, né? É. Porque se eu não consigo suprir essas necessidades junto ao time, eu não consigo chegar a lugar nenhum. Tem Uhum. uma passagem importante, vou até pegar aqui. Acho É, que o grande primeiro esforço de trabalho de uma liderança sábia seria construir relações de confiança, já que ela é a base da pirâmide. exato, exatamente. E é isso que a CEO defende, né? E aí tem um momento assim do livro, antes dela começar a falar dessas 5 disfunções, que é o que ela trabalha com eles lá no retiro, tem um parágrafo muito legal que eu queria ler, que a gente até conversou sobre ele, né? Para quem se interessar, quiser comprar o livro, está na página 44 e Uhum. 45. Ela diz assim, né? Estejam certos de que só há um motivo para estarmos aqui nesse retiro e na empresa: alcançar resultados. Em minha opinião, essa é a única coisa que avalia o desempenho de uma equipe e será o foco de tudo o que fizermos enquanto eu estiver aqui. Minha expectativa é de que no ano que vem e no seguinte, nós alcancemos aumento de renda, lucratividade, retenção e satisfação de clientes. E, se o mercado permitir, até uma oferta pública inicial de ações. Mas posso garantir que nada disso acontecerá se não enfrentarmos as questões que estão nos impedindo de atuar em equipe. E aí ela traz essa teoria dos 5 desafios, e claro, a primeira é a falta de confiança. Nessa parte aqui do livro, eu lembro que eu até falei para você, Uhum. nossa, eu fiquei chocada, né? Porque foi a primeira vez que a gente ouviu falar em meta. Então, Uhum. você tinha lá 6, 7 executivos com salários altos, Sim. numa empresa que tinha tudo para dar certo, para ser uma empresa renomada, que estavam batendo cabeça. Por quê? Não tinha meta. Uhum. O básico.
O básico não existia, né? E aí, nesse momento no retiro, quando ela fala isso para eles, né? A gente imaginando ali todo mundo, oh, imagina como não, a gente tem meta. A minha meta é vender mais. Ah, a minha é é fazer networking, trazer investidores. Ah, a minha é divulgar o marketing. Ah, a minha é controlar entradas e saídas, né? Cada um tem a sua meta. Desconexas, né? Mas assim, É, tanto é que nessa primeira fase foi difícil, foi. né? Eles chegarem aí num Entender a situação, a real situação deles, né? exato, né? E tem um ponto interessante também que ela não fala o livro não fala em números, né? Uhum. A nossa receita hoje é tanto, a gente quer crescer 20, 30% para, sei lá, tanto de receita. Ela não fala em números, né? Então, esse é um outro ponto também. Sim. Quando a gente não tem clareza dessas informações, fica difícil a gente saber onde É. vai chegar, né? Cada um vai ter um parâmetro diferente, né? Exato. E aí, depois que ela apresenta ela vai apresentando, né, os 5 desafios, é que você vê a treta ali. Sabe aquele Uhum. cogumelo? Não é um exemplo muito bom, né? A gente falar disso, mas sabe o cogumelo? Meu filho me apareceu aqui. Sabe o cogumelo da bomba atômica? Aham. Né? Ele vem de baixo e explode, faz Pode aquele. pra cima. Uhum. Exatamente o que estava acontecendo aqui, né? Sim. Tava ali começando a explosão. E aí, na segunda-feira, pós-retiro, é que o cogumelo gigante Ele se apareceu. formou É, claramente. ele Uhum. se formou. E aí. Eu fico pensando, né? Esses anos que eu tenho de experiência, seja atuando como CLT, seja atuando como autônoma, como consultora, e acho que você também, a gente vê isso muito nitidamente nas empresas, né? Se Muito, a muito. empresa coloca lá todo mundo dentro de uma sala, de um auditório ou de um retiro, né? As empresas grandes que têm aí essa possibilidade e fala, ó, esse ano nosso fechamento foi esse, para o próximo ano, ou o ano passado fechamos assim, para esse ano as metas são essas, essas, essas e essas. Legal, todo mundo sabe onde tem que chegar. Só que quando você não tem um mínimo trabalho feito, e aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, feito com relação a pessoas, Sim. Não vai. não desanda. Não, Tanto é não. que em determinado momento ela fala sobre isso, né? Eles têm, eu não posso falar que já é o segundo a segunda É, spoiler, né? segura. Mas assim, é, é aquela velha frase, né? E que é uma se não me engano, é a primeira frase aqui que abre o livro. Vou até conferir. Confira. Não são as finanças, ponto. Não é a estratégia, ponto. Não é a tecnologia, ponto. O que continua resultando em maior vantagem competitiva é o trabalho em equipe. Uhum. Ponto final, né? Sim. E a equipe é formada por pessoas. Se a gente, em algum momento, não voltar o olhar para esse valor aí intangível, né? A gente não consegue prosperar, né? Não. Você não consegue trabalhar. Nenhuma empresa vai conseguir atingir os objetivos, sejam eles quais forem, se você não tiver as pessoas junto. Não, Sim. não pessoas mão de obra, porque dependendo do trabalho, dependendo, né? Você trabalha muito com Uhum. indústria, Uhum. né? Você tem as máquinas, eu trabalho com Sim. saúde. Saúde é pessoas, né? Uhum. Então, se a gente não conseguir unir quem opera a máquina com quem lida, com quem cuida de pessoas e transformar isso num, num grande valor mesmo para a empresa, vai, não chega a lugar nenhum. E a Não, não gente vê chega. isso aqui muito claro, né? Muito, é. E é interessante você falou, a gente como consultora, como a gente não está vivendo ali a realidade das empresas, a gente consegue ver muito claramente, né? Uhum, Isso acontecendo. E isso se repete em muitas empresas. Entre empresas sai empresas, essa situação se repete. E,
E eu arrisco a dizer que a gente vê pessoas, não são todos, tá? Mas a gente vê muita gente na posição de liderança que não tem apetite para pessoas. Só que, Uhum, cara, ser líder, você tem que entender da estratégia, bolar a estratégia, fazer as pessoas também entenderem a estratégia. Mas se você não gostar de pessoas, vai ser muito sofrido a liderança. uhum, Porque você não vai conseguir fazer com que a tua própria equipe saia dessas 5 disfunções, desses 5 desafios e caminhe juntos, porque vai ser difícil para você entender o que está acontecendo com as pessoas. uhum. Assim, é, me lembrei de um fato que aconteceu aí na nossa carreira, né? A gente se conhece há. Já fez mais Uhum. de 20, né, amiga? Já fez mais de 20 anos, Fez né? mais de 20, né? E continuamos lindas, belas. Sempre. É, eu lembro que quando a gente se conheceu, é, a gente foi trabalhar na mesma empresa e você tinha uma tarefa ali de construir todo o subsistema de remuneração, né? E eu era analista, cuidava de seleção e treinamento. E aí, olha só onde foi o meu pensamento. Eu me lembrei que em uma das nossas conversas, a gente já tinha papo cabeça naquela época, Mesmo sem ter você. cabeça, brincadeira. Sem ter cabeça. A gente tinha cabeça, claro que tinha cabeça, a gente só era mais jovem. É, né? Juventude, solteiras, uhul! A gente. A gente estava conversando, e eu lembrei dessa cena como se fosse hoje. E falando, né, da empresa, era uma empresa da área da saúde, e conversando sobre remuneração, cargo e carreira. E aí eu lembrei que você falou, né? Ah, a gente tem o conceito da carreira em Y, né? Uhum. E eu não sei se eu quero atuar como liderança. Eu acho que eu vou seguir para a carreira em Y, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de processos, mas eu gosto do planejar, do analisar, para que as pessoas consigam ter resultado. E eu lembro que eu falei, ah, eu vou para a liderança. Eu quero muito, né? Tá ali junto com as pessoas no dia a dia, resolver. E foi exatamente isso que a gente fez nas Sim. nossas carreiras, É, né? exato. Você super se desenvolveu nessa parte. É uma profissional excelente, você sabe, não tô rasgando seda, né? Quando a gente precisa resolver, Simone, o que que eu faço? Né? A gente vai sempre se falando. E olha só, isso há 20 anos atrás, né? A gente já tinha essa noção do que a gente queria ser quando crescesse, né? A gente Uhum. cresceu, você foi para a especialidade, eu fui para pessoas, para liderança. E por que que eu me lembrei disso? Porque até recentemente eu ainda tinha problemas enquanto gestora, Uhum. né? Essa questão de lidar com as pessoas, de estabelecer confiança, de Uhum. fazer com que todos trabalhem em prol de um bem comum, que é a empresa, né? Sim. Ou seja, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo alinhado, remando no mesmo sentido, com a mesma intensidade, né? E a gente tá aqui, 20 e poucos anos depois, Uhum. ainda falando sobre isso. É, porque a humanidade demora, né, para a gente evoluir. Jesus que o diga. A gente precisa de tempo, né? Precisa de tempo, precisa de bastante vivência para a gente conseguir ir evoluindo. Eu acho que leva tempo para a engrenagem toda rodar, né? E as Sim. coisas se Uhum. movimentarem. Então, realmente, são a passos curtos, mas as coisas vão acontecendo um pouco mais Sim. assim, mas é desafiador. Você contou de quando a gente se conheceu profissionalmente, né? Eu lembrei eu saindo da sala da nossa gerência, chorando. Tinha acontecido alguma coisa e você falava assim para mim: desculpa, viu, ter te contratado, porque ia lidar com uma liderança Difícil, interessante, né? difícil, é É exatamente. verdade. Quando você começou a Graças falar a de quando a Deus. gente se conheceu, a primeira coisa que me veio na mente foi isso. É. Ai, que Uhum. bom que a nossa amizade continuou. Pois Senão é, você me perdoou. doida. Parece, perdoar o quê, meu Deus do céu? Gente, que barato. Olha só.
Já para a gente ir assim, partindo, né, para o finalzinho, até porque a gente tem os nossos compromissos, é, eu estava pensando, o que que será, né, que o pessoal que vai ouvir o nosso podcast pensa sobre tudo isso, né, sobre essa conversa despretensiosa, mas que é uma conversa muito verdadeira, né? A gente Uhum. está no mundo organizacional há bastante tempo, a gente acompanha aí todos os bastidores das empresas, e infelizmente isso é o que a gente mais vê, né? Líderes que não estão prontos. E por que que eu lembrei, né, de nós duas e da carreira em Y? Porque eu vejo que hoje em dia as pessoas têm uma visão de que liderar é muito ruim, é difícil, né? Traz sofrimento. Eu não vou ter tempo para minha família porque eu vou ficar trabalhando direto. Se Uhum. você for um líder que vive no operacional, sim, isso vai Uhum. acontecer, né? Mas à medida que você vai se descobrindo, vai aprendendo a trabalhar a sua liderança, essas coisas tendem a se resolver, Sim. né? Mas por que que eu tô falando isso? Porque hoje em dia, com essa questão das pessoas não quererem tanto a liderança, porque, eu vou sofrer, as empresas acabam pegando muitos especialistas Ah, e é. trazendo para cá, né? Uhum. E aí a coisa não dá certo. Aí que fica sofrido, porque não é a afinidade da pessoa, não é o que ela gosta, Uhum, não é onde ela se identifica e ela está fazendo um esforço muito grande para estar ali naquela uhum. posição. É ruim, com certeza. Tem que Pois ter é. aptidão, tem que ter afinidade, tem que falar, não, me vejo nessa posição, eu gosto disso, né? Porque senão fica sofrido, com certeza. Mas acontece, é o que mais acontece. A gente fala disso há anos e isso continua acontecendo. É, eu ouvi isso dessa minha cliente aí que eu falei que tem um desafio, né? Ela falou para mim, eu não quero mais ser líder. Na verdade, eu acho que eu nunca quis. Uhum. A liderança foi acontecendo na minha vida. E aí eu falei para ela, e por que que você aceitou? Né? E a resposta foi essa. Não sei, tipo, eu tinha opção para não aceitar, né? E por muito tempo a liderança foi vista como status, sinônimo de sucesso, né? Sim, Então as uhum, pessoas queriam ter sucesso e entendia-se que o sucesso só poderia vir por meio da liderança, né? Quando, graças a Deus, se entende hoje em dia um pouco melhor que o sucesso vem de muitas formas, não é só sim. embalada num quadradinho, né? E aí a gente volta na discussão, né? Que é o primeiro nível da pirâmide, o status e o ego, É, exatamente. né? Tá navegando aí. Pois é. É isso, amiga. Eu acho que a gente explorou muito bem toda essa primeira parte aí. Tem algumas coisas que a gente, né, não pode falar porque tá na É, segunda parte do é, livro e do segura, podcast, né? segura a onda. Segura a onda aí, segura a língua, né, Kelly? Isso. Segura a língua. E acho que é isso, né? É isso, foi ótimo. Aprendi bastante com a nossa conversa. É Eu sempre bom também. poder falar daquilo que fica na nossa mente. Às vezes, onde que eu vou dar vazão e poder falar é bom, né? Uhum. E é bom aprender ouvindo, trocando com outra pessoa. Foi ótimo. Me É, enriquece muito sempre, me aumenta meu repertório muito. é verdade. E esse foi o motivo, né? Quando você falou, Hum. eu preciso ler o livro. Eu, nossa, vamos, eu te ajudo. Porque quando a gente tá aí nessa vida de Carreira solo? consultora, carreira solo, falta ter alguém para conversar, Falta. É, com né? certeza. Trocar ideia e até falar uns desabafos aí das coisas que a gente ouve. Sim, Então, com certeza, nosso papo é sempre muito, muito válido. Sem contar que a gente se diverte, né? sempre. Vieram outras ideias outras lembranças na cabeça da época que trabalhamos juntos, mas eu censurei porque pode não Tá ser bom, apropriada. ainda bem que você me perdoou. Isso. Boba. Então Ai, tá que bom, bem. Então, amiga. falamos de novo sobre o conteúdo. Sim, da parte 2, Isso. que eu acho que a gente pode chamar até de After Day, a Boa. treta. A treta, isso. Porque, né, não. Só para deixar o povo um pouco curioso, teve até demissão, né?
Mas É uma treta, treta. Muito bom. Muito Bom, bem. espero que o pessoal goste, né, da Sim, nossa forma aí de conversar. E se tiver alguma contribuição, pergunta, a gente está super disponível para isso aí. responder, né? Espero que seja contribuição, isso mesmo. É isso aí, muito bom. Então, encerramos por aqui. Obrigada pela conversa. E a gente Obrigada se por encontra aqui na próxima semana, então, tá isso. bom? Combinado. Beijão. Beijo, beijo, amiga. Beijo. Tchau. Tchau, tchau.